Olha o mestre Miyagi. Olha o Karate Kid. Aqui é Daniel San, irmão. Aqui é o VAR do Campeonato Brasileiro. Aqui é o VAR da Copa do Brasil. Seja do que for, não é possível. Eles devem assistir ao jogo assim. Porque é uma vergonha o que a gente vê no Campeonato Brasileiro. Eu acho que até o torcedor corintiano hoje ele tá constrangido. Porque o que aconteceu no último minuto do jogo, Corinthians e Grêmio, um jogaço por sinal, 4 gols, emocionante, 4 gols pra cada lado. Aí vai a arbitragem, como sempre, e acaba com o espetáculo do futebol brasileiro. O Wilton, por sinal, árbitro de FIFA, Copa do Mundo, não para de errar. O VAR não chamar, gente. Não dá pra entender. Aumentou totalmente, né, a dimensão do corpo do Yuri Alberto. Ele ocupa o espaço, ele abre o braço e tinha o cruzamento na área. É unanimidade que foi pênalti. E a gente tem 4 árbitros assistindo ao jogo numa televisão. E que não chamaram. Eu não sei se não chamaram. Eu sei que ele ficou esperando. Ninguém chamou pra essa vergonha que aconteceu. Mais uma vergonha da arbitragem no futebol brasileiro. E o Grêmio, que tá brigando ali no topo da tabela, perde 2 pontos preciosíssimos. Uma vergonha. A gente vai ver aqui a reação do Renato, do presidente Guerra. Eu acho que é unanimidade. Eu acho que até o corintiano sabe que foi pênalti. E o VAR hoje no futebol brasileiro deve ser assim, ó. Deve ser assim. Só pode ser de olho vendado. Eles estão brincando de Karate Kid, de Daniel San, de mestre Miyagi, com a cara do torcedor e do futebol brasileiro. Ô Mauro, a gente tem que falar, claro, do jogo, que foi um jogaço, foi aberto. 4 gols pra cada lado, virada de um lado, virada do outro. Aí vem a arbitragem e faz isso. Não dá pra gente não tornar a arbitragem protagonista no jogo de ontem, porque é unanimidade pro CNM, Mauro. Pro CNM e pra CBF assumirem que teve um erro, é porque foi grotesco, porque a gente vê as trapalhadas do CNM. E a CBF já divulgou nota dizendo que vai afastar o árbitro, vai afastar o responsável pelo VAR, para eles fazerem uma reciclagem. Se o CNM assumiu, coisa que ele não faz nunca, é porque foi bizarro o que aconteceu na Neoquímica Arena, né, Mauro? Eu acho que a questão não é de reciclagem. Os caras sabem o que é uma mão na bola, uma bola na mão. Eu acho uma questão mesmo de coragem para marcar um pênalti contra o Corinthians, no campo do Corinthians, no gol ali das organizadas, no finalzinho da partida, que definiria um jogo de 8 gols, caso o Grêmio convertesse a cobrança, né? O Grêmio tem o Reinaldo, que bate bem, que estava em campo, né? Então a chance era muito grande do Grêmio fazer o 5-4 naquele momento, se o pênalti fosse marcado. Poderia ser até o Luan. Olha o que seria o destino. Não sei se o Renato seria... O Renato falou que seria o Luan. É loucura também, né? Você colocar em risco, você tem um batedor oficial, vai brincar com um negócio desse, né? 2 pontos preciosos ali. O Luan poderia bater se já estivesse ganhando o Grêmio, aí vai falar, deixa o Luan bater só para tirar um sarro dos caras. Agora, enfim, sei lá. Mas não foi marcado o pênalti, não foi o Luan que bateu, ninguém bateu, não foi o Reinaldo, o Grêmio tem toda a razão de reclamar. Agora, eu acho que é falta de coragem. Os árbitros são muito caseiros, né? Não é que o cara entre deliberadamente pensando, eu vou prejudicar o visitante. Não é isso. Eles sofrem a pressão e eles se submetem a isso. Por exemplo, o lance do gol lá do Botafogo, no sábado, contra o Atlético, diferentes ex-árbitros que hoje comentam a arbitragem têm diferentes opiniões. Uns acham que o gol tinha que ser anulado, outros acham que o gol tinha que ser validado. Eu tenho a tese de que se o jogo fosse no Rio, gol do Botafogo. Se o gol foi em Belo Horizonte, gol do Botafogo de um lado. Os caras são muito suscetíveis a isso. E ontem eu acho que isso pesou bastante. Agora, é impressionante que o cara do VAR, ele está numa cabine na CBF. Ele não está sujeito à pressão de torcida, de atmosfera, de jogador adversário. Ele tá assim, tem um aspecto positivo dessa localização do VAR, que é um local... Ele está lá no Rio de Janeiro, na Barra, não tem nada lá acontecendo. Está numa sala fechada, não tem ninguém. Não tem torcedor, não tem dirigente, não tem jogador. Ninguém pressiona o VAR. E na Inglaterra também é assim, né, na Premier League. O cara fica... Então, qual é o lado bom? O lado bom é que ele não está sob pressão. Ele pode tomar a decisão correta, né, ou buscar
o acerto sem ser pressionado. Ninguém está enchendo o saco dele. Porque o outro ponto que é o negativo é a distância da realidade do jogo, que é justamente essa. O árbitro está pressionado, a torcida está em cima, tem todo um ambiente ao redor de quem está tomando a decisão final, que é o árbitro. Então, isso é meio confuso, né? Imagino eu. Mas o VAR não ter a frieza, a tranquilidade para analisar e falar, Wilton, pelo menos, dá uma olhadinha no vídeo. No mínimo, sem induzir a nada. Olha, eu acho que foi, eu acho que não foi. Era só chamar, Wilton, dá uma olhadinha no vídeo, por gentileza. Eu acho que é importante você ver ali o que aconteceu. E talvez você, na hora, pela rapidez do lance, né? Foi uma distância muito pequena, né? Que a bola percorreu, né? do cruzamento até o braço direito do Yuri. É o Ferreirinha, né? que faz o toque na bola. É o Ferreirinha. Né? Então, é uma distância pequena. O Wilton não observou, não conseguiu ver de que maneira, se o braço estava natural, antinatural, essa coisa toda. No mínimo, uma recomendação. E a gente ficou esperando, não, ele vai lá olhar, né? Ele vai olhar. E não foi. Ele não foi. Foi bizarro, porque a gente ficou esperando, né? Todo mundo estava vendo o jogo, ficou esperando. Pronto, ele vai lá ver o lance. Não, e as reclamações. Ele tá sendo chamado. As reclamações. Aí vem o aspecto de você estar no jogo, a atmosfera do jogo. As reclamações veementes do Grêmio, a incredulidade dos gremistas, a reclamação contínua. Porque os jogadores do Grêmio, eles já sabem pelo banco que foi pênalti. Porque o pessoal do banco já está falando ali, o Renato já está falando ali, não vimos o vídeo aqui, foi pênalti, o cara levantou o braço. Põe pressão, é lógico. Qualquer um faria isso. Vai em cima dele, reclama com ele. Foi pênalti, ele tem que olhar o vídeo, É claro que os jogadores do Grêmio estão falando o quê? Wilton, vai lá olhar, foi pênalti. Porque eles já sabem. Nem que o cara tem um celularzinho ali, ele está vendo que foi pênalti. E vai fazer pressão para isso. E o Wilton não foi. Então o Wilton também, ele se omitiu. Porque, independentemente de qualquer coisa, ele que manda, ele é o chefe da arbitragem, não é o VAR que manda. Na prática, o VAR manda muitas vezes aqui no Brasil, né? Mas, em tese, ele que tem que tomar a decisão, ele que é o chefe da arbitragem. Ele poderia falar, põe essa bagaça aí na tela que eu vou olhar. Eu quero ver esse negócio aí. Põe um vídeo aí que eu vou olhar o vídeo. Tem muita reclamação, tá muito confuso. Estão gritando aí, eu quero olhar. Mostra aí. Se ele fosse ver, acho que não teria como ele, diante do monitor, vendo esse lance, ele não marcar. É um absurdo. Isso que aconteceu foi um absurdo. Uma coisa que até ofusca os comentários do jogo, que foi um jogo, eu considero 4-4 assim, salvo raríssimas exceções, pelada. Festival de erros defensivos, eu acho que o jogo foi isso. Mas é um bom entretenimento. Lógico. Eu digo o seguinte, se comparasse com o cinema, um grande filme pode ser 1-0, pode ser 2-1, pode ser até 0-0. Um jogo tecnicamente bem disputado. O 4-4 é tipo aqueles filmes de ação. É um filme divertido. Que é divertido. Porque você vai no cinema, você vê aquilo, entretenimento. Acabou e tal, né, o mocinho se pendura não sei aonde, cai, muda o torpedo de direção com a mão. Acontece coisas do arco da velha. E você vê aquilo, é um mero entretenimento, você vai embora e não é o filme da sua vida. Eu penso assim, você não vai ficar, nossa, aquele filme... Não, esse tipo de jogo, acho que é isso. É um bom entretenimento. Muitos erros, né? Muitos erros. Olha que curioso. Até postei isso no Twitter ontem. Flamengo 5-4 no Grêmio, na Vila Belmiro. Quem estava nesse jogo? Ronaldinho e Neymar. Não, Luxemburgo, técnico do Flamengo. Ah, tá. Grêmio e Fluminense, 5-4 Fluminense. O time do Diniz ganhou do time do Renato Gaúcho. 4-4 Flamengo e Vasco. Quem estava no jogo? Luxemburgo, técnico do Vasco. E ontem os dois estavam reunidos. Coincidência ou não? Times que se defendem muito mal. Por isso, esses gols todos. Mas é um jogo animado, um jogo divertido. Não pode o Grêmio tomar 3 gols como tomou. Aquilo é um absurdo, né? Pênalti bobo também. Não, e assim, um gol, outro, tudo... Nossa, o Grêmio ia pro vestiário com 2-0, foi com 3-2 contra. Aquilo ali foi uma coisa bizarra. Mas, enfim, foi um jogo animado, divertido. Esse meu ponto de vista é muito meu, é muito pessoal. A minha maneira de ver futebol. A maioria das pessoas ama um 4-4, acha do cacete, que legal, que jogaço, jogo histórico. Eu não acho histórico, mas enfim, cada um que sabe de si. E isso foi ofuscado pela arbitragem. Porque o jogo teria um capítulo final, um desfecho até emocionante, com a expectativa da cobrança do pênalti, quem sabe a conversão e a vitória do Grêmio, que seria justa porque o pênalti aconteceu. Não tem desculpa isso aí. E detalhe, é o árbitro que foi à Copa do Mundo. E dos 2 brasileiros que lá estiveram no Catar, foi o que, entre aspas, se saiu melhor, porque ele apitou mais jogos até do que o Rafael Claus. Né? Então, realmente, é a falência da arbitragem brasileira isso aí. Que vergonha. É a falência. A gente vai, né? Eu vou passar pro Vanderlei e pro Piperno, só que a gente tem a notícia quente, que é o áudio vazado. Vazado não, é o áudio divulgado do VAR. Vamos ouvir esse áudio, porque eu quero ouvir o que esses trapalhões têm pra dizer. Porque pra eles não terem chamado o Wilton, pra não terem falado,
é uma mão escandalosa. Aumenta ali a dimensão do corpo do Yuri Alberto, ele pula, ele abre o braço, não tem como não marcar, era isso que o VAR tinha que ter falado. E eu quero saber o que esses trapalhões, vamos ver o que Didi, Mussum, Zacarias, Dedé, falaram pro árbitro da partida, porque é inaceitável, é bizarro. E não é dizer que quer prejudicar um time, que quer ajudar o outro. Não tem isso, porque o próprio Wilton cometeu um erro bizarro recentemente contra o Bahia a favor do Grêmio. É bom a gente lembrar isso. Um pênalti escandaloso. O Grêmio acabou perdendo o pênalti, mas foi um pênalti escandaloso que o Wilton marcou errando pro Grêmio. É ruindade mesmo. E esse é o árbitro, é o principal árbitro do futebol brasileiro hoje. Porque foi o que foi mais longe na Copa do Mundo. É uma vergonha. Vamos ouvir o VAR e depois eu vou querer ouvir também o Fábio Piperno e o Vanderlei Nogueira. A gente tem que escutar o que os trapalhões decidiram nesse lance. Cabeça na área. Olha o braço. Ok. Legal. Toca no braço, mas pra mim... Aguarde checando, mas pra mim, quando toca no braço, toca no corpo, tá? Pra mim não é nada. Natural. Você tá checando? Natural o lance pra mim. Aguarde, checando, aguarde, checando. Ele joga a bola direto no braço na posição natural. Isso aí. Jogador Põe na câmera 4. Põe na câmera 4. Aguarde, tá, Júlio? Vai. Tranquilo. Vai. Nada. Deixa esse aqui. O braço dele tá normal, não tem bloqueio. Não toca no antes, né? Põe na 5. Como tá? Eu quero ver se ela vai pegar no pé desse jogador aqui embaixo. Volta. Sim, tranquilo, calma. Direto na mão. Calma. Ela vai direto no braço dele. Calma, a bola tá aqui. A bola tá aqui, Renato. A bola tá aqui, Renato. Olha lá. A bola tá aqui. O movimento natural pra jogada, tá vendo? Põe na 16,50. Aí. Tá checando. Ok. Tá checando. Volta nesse lance anterior aqui da área pra mim ver. Aqui tá tudo tranquilo, tá, Emerson? Ok, aguarde um pouco, Wilton. Nesse lance aqui atrás. Volta. É o objeto Essa ali, hein? disputa do jogador. Vai. Tira aí, tira. Vai. Jogaram a chuteira lá no Luan, lá, tá? Cabeça com Tem cabeça com cabeça. cabeça. Ok. Tá. Delei. Volta de novo na mão lá. Volta. Aí, Mosquito. Vai. Parei, Luan. Ok. Aí. O jogador mesmo estando com essa mão nessa posição, acho que ele tá natural pra disputa da bola. Pra defesa. Emerson. Pra defesa, ok? E não tá com a intenção de Pra bloquear. mim não tem mão. Ok? Não acho que tá muito aberto não, Emerson. Oi? Não acho que tá muito aberto não. Tranquilo, olha na possível não bate mão. nesse braço. Tranquilo. Tá, mas pra mim ele não tá com a intenção de bloquear, ele tá com a intenção de disputar a bola. Tranquilo. Pode sair, Diferente de bloqueio. Ele tá recolhendo o braço. Ó, ele não tá indo com o braço em direção à bola. Ele tá recolhendo. Ô, Hilton, lance checado, ok? Pode jogar. O jogador tá recolhendo o braço, tá em posição de disputa e a bola vai em direção ao seu braço, ok? Ok, Emerson. Vamos lá. O jogador tá recolhendo o braço. Só pode ser sacanagem com a nossa cara. O braço tá completamente aberto. Você vê que ainda vem uma voz ali no fundo e fala: não tá muito aberto não? Tipo assim, você tem certeza do que você tá fazendo? E ele continua com a versão: ah não, movimento natural. Não é movimento natural. E aí é o que eu quero falar. Um árbitro desse, pilhado, mas você tá sendo muito radical. Um árbitro desse não é reciclagem. Que, Kaique? É o VAR 2 que fala pra ele. Michel Patrick. Agora, quem é o cidadão que fica bancando o lance? O que banca? Emerson de Almeida. O Emerson de Almeida é um caso que ele não tem que ir pra reciclagem. Ele tem, agora eu tô falando sério, ele tem que ficar pelo menos 6 meses fora do futebol. Porque esse cara não sabe nada de futebol. Esse cara é o que eu sempre brinco aqui. A minha mãe, Rosana Asmar, vendo a tela do VAR, é a mesma coisa que esse Emerson. Gente, ele não sabe nada de futebol. Movimento natural, o cara tá pulando assim. Que movimento natural é esse? Vanderlei, Piperno, é uma vergonha o que a gente acaba de escutar nesse VAR. E o pior é que esse Emerson, daqui a uma semana, tá de novo, que ele vai passar por uma reciclagem. É brincadeira.
Boa tarde, Asmar. Boa tarde ao Mauro César, ao nosso Piperno e a você que nos acompanha. Aquilo que mais me incomoda, a gente falou já muito sobre o VAR tem sido um astro, né? Em tantos programas aqui, sempre ele aparece de forma negativa, né? Nunca para receber aplausos. Uma hora ou outra que dá uma encaixada certa, mas de uma forma geral é sempre fazendo lambança. Essa voz que você citou, eu também pensei essa voz, quando ele fala assim, não está um pouco fora do prumo. Não está aberto demais, ele fala assim. Ele fala isso já seria suficiente para um árbitro que tem o escudo da FIFA no peito, apitou uma Copa do Mundo, enfim, é um árbitro que muito usado pela CBF, porque tem status para apitar jogos importantes, nada impede dele ir dar uma olhadinha na tela. A tela está lá para isso. Eu acho que o VAR é um recurso importante para o árbitro, para ele evitar uma lambança, para confirmar aquilo que ele entendeu em campo, ou então voltar atrás. Porque não tem nada demais, é uma coisa muito rápida, o jogo é dinâmico, a bola... É isso, né, Vander? O Wilton pode falar, eu tô achando que vocês estão debatendo muito, eu vou aí ver. É isso. Ele pode ter também uma personalidade. Lógico, não precisa nem ser chamado. O outro já ensina só a pequena dúvida criada. O cara tá olhando para vários monitores, aí ele fala, vocês não acham? Só essa. Bom, vocês têm uma pequena dúvida? Então, esse é um negócio muito importante, é um lance muito importante, pode depender de uma classificação para o futuro, por uma disputa de título. Assim, eu vou dar uma corridinha lá, a tela está lá. Vai lá e confirma. Não, eu tenho razão. Pênalti. Ou não. Olha, eu assisti aqui de várias maneiras, de vários ângulos e não foi nada. O cara não usa esse recurso. Eu sei que o VAR tem agido de forma trágica, mas o árbitro é a última palavra. É ele que está com o bumbum na janela. Você não sabe. Se esses caras todos do VAR passarem aqui na Avenida Paulista, ninguém conhece. Se esses caras tomarem a elevador aqui da rádio, ninguém sabe quem é. Pensa que é um funcionário, é um convidado. Ninguém sabe quem é. O Wilton, se aparecer aqui, eu já vi esse rosto em algum lugar. Então, o bumbum é o dele. Corre lá e olha para a tela. É uma garantia para o teu trabalho, cara. Eu não entendo por que eles não fazem isso. Numa situação tão delicada, já está olhando no relógio, vai acabar o jogo. É uma coisa assim, impressionante, um clássico. Não importa a situação nada boa do Corinthians, mas é um clássico nacional. Aquele que está... teoricamente sendo prejudicado, é um cara que está tentando se aproximar da liderança. É um time que está tentando se aproximar do Botafogo. Então eu acho um erro crasso, acho que eles não usam o recurso, que o VAR faz lambança e às vezes informa errado. É uma zona, todo mundo gritando. Imagine o Wilton lá embaixo, os jogadores falando no ouvido, ele ouvindo toda essa papagaiada no ouvido. Certo? Quer dizer, então está tão confuso, gente, que eu vou olhar na tela. E decido. E não faz isso. Sabe por quê? Uma das minhas teses. Porque tem 5, 6 caras lá em cima. E ele fala, se 6 caras acham que foi, no final aparece a voz fantasma lá, que diz o seguinte, olha, definido, não foi. E ninguém sabe o rosto desse cara que falou isso. Então eu acho que é imperdoável essas coisas que acontecem cometidas pela arbitragem brasileira. Ô Piperno, eu acho que é uma unanimidade, né? Eu não vi ninguém até agora falar que não foi pênalti. O Kaique Lima, nosso diretor, corintiano fanático, tá falando, não, dessa vez foi pênalti. Eu acho que até o corintiano ficou meio constrangido. Claro que ele adorou, ele não quer perder, mas ele sabe que foi pênalti esse lance ontem. O Pilhado, o Vanderlei usou uma palavra que eu acho que ela resume tudo isso, né? Imperdoável. Porque, veja, o Wilton é um juiz de Copa do Mundo, foi até as quartas finais. Aliás, uma péssima atuação no França e Inglaterra. Até por conta disso, encerrou-se ali a participação dele, que vinha sendo até elogiado até ali, mas enfim, depois daquele jogo agradecemos os serviços prestados, mas a gente espera que você tenha sucesso nos novos desafios. E assim foi feito. E ele não vem tendo. Então, veja, se é um juiz, um neófito, um juiz que está começando agora, um juiz que veio aí da Série C, da Série B e tal, está começando a ter as suas oportunidades em Série A, aí acontece um lance similar a esse aí,
Então, pô, o juiz fica meio inseguro. Talvez, né? Fique meio inseguro para... Não deveria ser esse o comportamento. Mas vamos lá, vamos admitir que ele fique meio inseguro para confrontar o pessoal do VAR, porque às vezes lá no VAR, lá na casinha do VAR e tal, tem alguém com mais rodagem. Por exemplo, o Heber Roberto Lopes de vez em quando aparece aí, trabalhando no VAR e tal, né? O cara que mais apitou jogos de Série A na história do futebol brasileiro. Então, é possível que, se ele tem lá embaixo um juiz mais jovem e tal, o árbitro fique um pouco intimidado para pedir alguma coisa que vá além do que lhe é informado. Mas aí tem duas coisas importantes. O VAR, ele começa a participar das grandes competições em 2017, naquela Copa das Confederações. Até então, o cara tinha que resolver ali no campo. Eu fico imaginando, por exemplo, se na Euro de 2016, ou na Copa América de 16, as últimas grandes competições de seleções aí pré-VAR, um árbitro cometa um erro como o Wilton, sem VAR. Vamos imaginar que não tivesse VAR. Mas mesmo na ausência do VAR, se o cara tivesse errado um lance, na interpretação de um lance como esse, aberto, explícito, para todo mundo ver, o cara estava sendo, assim, a reputação do cara hoje estava sendo, assim, incinerada por todo mundo. E com justa causa. Então é inadmissível, primeiro, que o árbitro de campo cometa um equívoco num lance desse aí. Paulo citou o jogo o gol lá do Diego Costa, do sábado. Verdade, né? Eu daria, mas eu vi muita gente dizendo que não. Teve um gol do Martinelli anulado aí no domingo, o Martinelli do Arsenal. É um lance também de interpretação complicada, difícil, se foi recuo, se foi rebote lá do zagueiro do Everton, enfim. O gol acabou sendo anulado, mas também um gol no qual caberiam várias interpretações. Nesse não, e é um lance fácil. E assim, o problema é que toda rodada, todo pós-jogo, a gente chega aqui para criticar árbitros importantes do futebol brasileiro. Aquele gol, por exemplo, que o Daronco anulou do São Paulo contra o Palmeiras na volta da Copa do Brasil foi uma pouca vergonha e algo que só ele viu até agora. Ninguém conseguiu entender. Então, mas esses caras são as grifes da arbitragem brasileira. E o que vai acontecer com eles? Mas esse tem um agravante, Piperno. Agravante não, esse tem um ponto diferente, graças a Deus. Até o CNM, que não assume nada, ele não assume um erro de arbitragem. Ele faz aquele vídeo, é hoje por sinal, né, Mauro? É hoje. Ele faz esse vídeo patético toda terça-feira. Assumiu lá e tal. Até a CBF assumiu o erro. Disse que vai afastar, que vai reciclar. Ou seja, é muito gritante. Todo mundo sabe que foi pênalti. Então, mas eu quero ver, de fato, as providências aí, porque, veja... Já falou, reciclagem. Tem uma semaninha... Isso, então, mas aí resolve, quer dizer, aí vai ter o Daronco, vai ter o Wilton de novo, todo mundo apitando jogo importante, o Braulio, enfim, o Bruno Arleu ainda meio sumido, né, depois daquele Santos e Goiás, ainda bem, mas de qualquer forma, quer dizer, essa turma trabalha no filé mignon. E é um probleminha estrutural, né, porque faltam árbitros. Isso não há. Árbitros, eu digo assim, experiência. O Daronco está indo trabalhar na Arábia Saudita agora, enfim, num jogo lá indicaram ele lá. Que eles não conseguiram uma produção de árbitros bons, ou então não souberam lançar árbitros. Agora, é uma situação delicada, porque teoricamente, esse árbitro é um árbitro que é usado em jogos importantes. E aí, em jogos importantes, você coloca um cara que não tem bagagem, não é experiente. É uma dificuldade. De cara, os jogadores também não colaboram. O cara sabe que você vem de jogos sem grande importância e para você também é um espetáculo estar naquela partida. Os caras vão ficar gritando para você no seu ouvido o tempo todo. A gente vê isso. Os jogadores aproveitam disso. Então, é uma situação muito complicada. Eu acho que o CNM deveria, pelo menos, isso acho que não precisa ser nenhum PhD. Olha, cara, você tem dúvida? Mesmo que você que o VAR te diga alguma coisa, use a tela. Vai lá, olha, não custa nada. Eles estão terceirizando responsabilidade, né, Vanderlei? Ou seja, se o VAR não falou nada ou falou alguma coisa, fica por conta deles. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente tem que questionar mais, porque esse caso de ontem é uma situação
claramente de terceirização de responsabilidade. O árbitro se omite. Se o VAR já fez, dane-se. Você viu que eles ficam parados em campo, em muitas das situações, eles ficam parados em campo, os jogadores em torno do árbitro principal, e ele fala assim, estão vendo lá em cima. Isso você tem razão, é muito cômodo, entendeu? Porque aí, para não ser esculhambado, eles lá em cima viram. Não, tu fica imaginando assim o rigor do Colina, por exemplo, tá certo? Aquele poço de arrogância, de prepotência e tal. Imagine passar pela cabeça dele que ele seria, naquele momento, um ator, digamos assim... Um coadjuvante. Um coadjuvante, certo? Por um segundo ele não seria protagonista. Imagina, não importa o que o VAR falou. Ele falou, eu vou lá checar, eu vou dar o aval pro VAR. O VAR acertou. Eu vou dar o aval pro VAR. O VAR acertou. Não, vocês todos aí... meia dúzia em cima, erraram. Vai ficar minha decisão. Sabe? A gente tem as declarações aqui do Guerra, do presidente do Grêmio, né? O Guerra fez um forte desabafo. Tem também o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho também criticou muito a arbitragem, né? Eu acho que a gente precisa mostrar também o que falou o Renato Gaúcho, porque o Grêmio tá com razão indignado. É aquilo que o Mauro disse, né? Pela visão dele, é mais pelada, 4 gols de cada lado, mas realmente é um jogo com muitos gols, é um jogo que ficaria marcado se o Grêmio termina vencendo. Fora de casa, levou uma virada de forma bizarra, depois vira de novo, Corinthians empata. Seria um desfecho heróico para esse Grêmio, para a torcida, para ganhar confiança aí na briga pelo topo da tabela. E aí o Grêmio, realmente revoltado, se pronuncia por meio do seu presidente, o Guerra, e por meio do Renato Gaúcho, que falou até em Stevie Wonder na coletiva. Vamos ver aí a declaração do Guerra e também a do Renato Gaúcho sobre esse erro bizarro da arbitragem. Aqui, infelizmente, vendo a público ter que fazer um pronunciamento, na qualidade de presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, a gente não pode deixar passar o que aconteceu hoje aqui no último minuto do lance. É vergonhoso, não é o que aconteceu, um pênalti claríssimo, não dado. Não vou tirar a responsabilidade do árbitro, que deveria ter visto, porque nós lá do camarote, a 200 metros, foi fácil de ver que foi pênalti. E embora ele não tenha dado, o VAR teria a obrigação, o dever de chamar o árbitro para olhar, e está apitando o jogo, está substituindo o árbitro, estão se escondendo atrás do VAR e não chamou. E o Grêmio mais uma vez é prejudicado. Nós já fizemos 2 reclamações para a CBF, faremos outra, deixamos uma grande oportunidade, né? Não quer dizer que a gente converteria o pênalti, mas uma grande oportunidade de sair com uma vitória, um jogo belíssimo, um jogo histórico, um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro, manchado por isso. Se o Grêmio tivesse saído com a vitória, estaríamos a 3 jogos do Botafogo, então esse é o tamanho do prejuízo do Grêmio. Então não posso me furtar para 10 milhões de gremistas de vir aqui e externar o que todos estão pensando, né? Que o Grêmio foi muito prejudicado essa noite aqui, e a gente não vai calar, vai continuar reclamando. Só ele viu que não foi pênalti, só ele. Até o Steve Wonder eu acho que viu que foi pênalti. Para quem não conhece o Steve Wonder, ele é cego, viu? Até ele eu acho que poderia dar esse pênalti. Mas fazer o quê, né? Errar é humano, mas no momento que você tem a ferramenta do VAR, e no momento que você sabe as regras do jogo, é inadmissível, volto a repetir com essa palavra, é inadmissível não ter dado esse pênalti pra gente. Eu estou falando isso de boca cheia, porque eu vi o lance no vestiário. Eu duvido, muita gente, inclusive dentro do campo do próprio Corinthians, falou foi muito pênalti. Eu duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Eu procurei conversar com o árbitro depois do jogo e perguntei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que o adversário estava com o braço para trás, é um árbitro de Copa do Mundo. Eu nem posso culpar o árbitro do jogo porque tem a ferramenta, tem o VAR. Então, o nosso presidente colocou muito bem, a CBF deveria divulgar o áudio desse lance.
Eu gostaria de perguntar para o Emerson de Almeida Ferreira, que foi o árbitro do VAR, gostaria que ele viesse a público. O CNM tem a público junto com ele, explica isso. Você não conhece todas as regras? Eu também conheço. Nós, do outro lado, conhecemos as regras também. Talvez muito mais do que vocês. Olha aí, ó, é o desabafo do Renato. O Renato, inclusive, que já falou desses vídeos do CNM, e ele falou, é mole ele fazer esse vídeo sendo um monólogo. Ele tem que ter alguém ali do lado dele para fazer um debate, para trazer um contraponto. Se quiser, pode me chamar. O Renato mesmo já falou isso. E aí a gente vai rapidinho para um break, só que eu vou querer perguntar pro Mauro, né, Mauro, sobre essa situação, porque prejudica muito o Grêmio. O Grêmio ficaria a 9 pontos do Botafogo e a 2 do Palmeiras, se ele vence essa partida. E o próximo jogo do Grêmio é contra o Palmeiras. Ou seja, seria um confronto direto na quinta-feira. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. É um lance, né, Mauro, que pela arbitragem prejudica muito uma campanha de um clube que realmente investiu pesado para essa temporada. Só o Suárez foi um investimento surreal do Grêmio. É mais de 2 milhões de reais por mês. E você prejudica um time nessa busca pelo título, porque iria para 9 pontos do Botafogo, né? Pois é, e vai jogar com o Botafogo ainda, né? Nesse segundo turno. Jogo no Rio, né? E vai jogar com o Palmeiras agora em casa, né? Tem o jogo de volta, o jogo do segundo turno com o Palmeiras, que está em segundo lugar. Assim, independentemente até disso, não tem cabimento. Podia estar no meio da tabela, podia estar em primeiro, em último. Não tem sentido. Não tem sentido. É um erro muito grave e o áudio, ele só piora a situação dos envolvidos, né? Porque é muito bizarro. O esforço hercúleo para dizer que foi natural, que não foi pênalti, que não foi nada, é uma coisa assim que realmente é muita falta de noção do que eles estão fazendo ali em campo. Em campo não, fora de campo, né? No caso do VAR. Em campo, o árbitro que, repito, ele tinha que ter ido até o vídeo. Eu fico sempre nessas horas me lembrando, eu nunca pensei dessa maneira, mas eu escutei muita gente, obviamente na imprensa em especial, mais do que na torcida, defendendo o árbitro durante décadas. Não, mas eles não podem ver o vídeo, a gente tem um vídeo aqui da televisão, eles não podem, coitadinhos. Eu sempre disse o seguinte, o árbitro bem colocado e em forma para acompanhar as jogadas, ele tem uma visão do lance numa perspectiva que nenhum de nós tem. Ele está dentro do campo e se ele é bom, ele se coloca bem, ele vê o lance sem ninguém no caminho, né? Sem jogadores entre ele e a bola e a jogada e consegue, e tem os olhos treinados se ele for bom. É um cara que se prepara para... Ele não só estuda as regras, ele tem que estar em forma e vai desenvolvendo a técnica. Existe uma técnica, posicionamento... E tem o treinamento prático. Exato. Então, assim, o cara tá ali para isso. É o trabalho dele, gente. É o trabalho dele. Estar em campo atento a esses detalhes, as disputas de bola e tudo mais. E agora eles têm um vídeo. O que acontece com o vídeo? Piora. Porque eles distorcem a realidade, eles erram do mesmo jeito, eles induzem no VAR o árbitro a errar quando o árbitro acerta. Quantas vezes o cara não marca alguma coisa, não foi nada, ou até pode ser um lance interpretativo e o árbitro achou que não foi uma falta, não foi um pênalti, achei que não foi e tal. Num outro lance, aí o VAR chama, o árbitro geralmente pipoca. Aqui no Brasil ele pipoca, né? Em geral pipoca. Se o VAR chamar no vídeo, pode contar que ele vai seguir a orientação, seja um cartão amarelo que vira vermelho, seja um pênalti. São raros os momentos em que o árbitro não acompanha aquilo que o VAR encaminha. Nessas horas, a sensação clara de que o VAR é quem de fato manda na arbitragem, quando o árbitro de campo é quem deve ter tal poder. Então você vê como era ingênuo e pueril e bobinho esse papo furado antigamente de não, eles não têm um vídeo. Não tem um vídeo, pô, e daí que eles não têm um vídeo? O que está dentro do campo, é o trabalho dele. Você pode encontrar soluções, situações em que de fato a falta do vídeo pode servir de atenuante para um erro, isso no passado. Mas ele tem ali para trabalhar. E são profissionais, hein? Voltando aqui na Rádio Jovem Pan, de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César concluindo aí seu pensamento dessa situação do VAR, prejudicando muito o Grêmio na busca pelo topo da tabela. E sempre lembrando que eles são profissionais, que as pessoas falam, não, tem que profissionalizar a arbitragem. Eles recebem cachê. Eles são profissionais. Se você contratar um cara para pintar a tua casa, seu apartamento, ele não é seu funcionário, Não é. Ninguém tem um funcionário pintor, fica pintando apartamento o dia inteiro. Não, você contrata, ele faz um trabalho, você paga para ele fazer aquele trabalho e vai embora. Amanhã ele vai pintar a casa de outro, e assim ele vive. Ele é um profissional.
A mesma coisa, um mecânico, quando você leva seu carro no mecânico, você não fica com o seu carro pode ser uma porcaria, mas não fica no mecânico, não é possível. Mauro, o árbitro FIFA, que é o caso do Wilton, ganha 5 mil por jogo. Eu quero dizer o seguinte, ele presta um serviço que não dá a ele um salário fixo, que eu acho até errado, deveria ter um salário fixo até para que o árbitro não fique sujeito a pressões de clubes e tudo mais. Não tem salário fixo, é verdade. Mas são profissionais sim, porque eles recebem dinheiro para fazer esse trabalho. Se o dinheiro é pouco, é muito, se é injusto, é outra discussão, né? É outra discussão. Muitos árbitros de primeira linha vivem só da arbitragem. Não tem mais um segundo emprego. Muitos vivem só da arbitragem. Porque eles apitam, eles sabem que vão apitar o número mínimo de jogos e eles conseguem ter uma renda razoável com a qual eles conseguem viver. Eventualmente até conseguem fazer alguns outros trabalhos. Você vê o caso agora, o Vanderlei está lembrando aqui, você que falou que ele vai apitar o Daronco, vai apitar na Arábia. Foi você que falou? Convites que eles estão recebendo então, e o Piperno comentou, perdão. Então, assim, você vê, o cara vai lá na Arábia, vai ganhar o quê? Em dólar, certamente, ou euro, sei lá, alguma moeda mais valiosa que o real, e é justo, vai lá fazer um trabalho dele, correto. Né? Como o pintor poderia pintar lá a Casa do Príncipe. Tem um pintor do Brasil que é ótimo, vamos trazer esse cara. Ele pinta lá o palácio todo e tal. Eles são profissionais, tem que acabar essa história de que não tem que profissionalizar, não tem que profissionalizar, já é profissional, pode mudar o regime acho que poderia ser mais seguro, que é o cara ter um salário certo e pode ganhar uma comissão por cada jogo, aí tem que discutir como vai fazer, cada jogo que apita, para que ele não fique sujeito a isso, que também tem um outro lado, que é o árbitro que às vezes acerta, mas numa marcação minimamente polêmica, os clubes não aceitam e começam a pressionar para ele não apitar, começa a tentar pressiona pro cara ir pra geladeira, aí o cara vai pra geladeira e ele não ganha. Ele não apita, ele não ganha. Então, acho que tem que se discutir isso, mas a CBF não tem interesse em mudar esse cenário. Agora, são sim profissionais. Quem trabalha e recebe dinheiro por aquele trabalho, ele é profissional. Pode não ser um assalariado que tem ali uma renda mensal certa todo mês. Ok, uma renda certa todo mês. Ok, mas eles são sim profissionais. E nesse caso foram maus profissionais que erraram terrivelmente. Salve, nação, como é que estamos? Rapaz, se aquele lance não foi pênalti, não tem mais pênalti no futebol, né? Bom, o Corinthians segue aí com um pontinho a mais somado. Confesso que quando eu vi o Grêmio fazer o segundo gol, eu quase parei de assistir o jogo, mas persisti. Me surpreendi quando o Corinthians virou. Aí tomou o outro gol, fez mais um, pensei, agora vai acabar 4x4, tá ótimo. Mas aí quando eu fui vendo, tava faltando 20 minutos para acabar a partida. Pensei, talvez saia mais um golzinho do Corinthians, fez até agora, não é possível que não consegue fazer mais um. E de verdade me surpreendeu a postura tanto do clube quanto do Luxemburgo, que não teve medo de mudar, mas eu acho que ele tá agindo mais pela pressão de ter que fazer alguma coisa do que propriamente dito porque ele sabe o que ele está fazendo. Eu acho que ele se viu numa situação ali que ele tinha que fazer algo e perder de 2 ou de 4 ou de 5 ou de 6 sem fazer nada ia dar na mesma. Então eu acho que ele agiu mais pela falta de ter o que fazer e não por competência. Mas é isso, a gente acompanhou aí as notícias da repercussão que isso foi, para mim foi pênalti, não tem como falar que não. Foi nítido que o Yuri estava com a mão aberta e não sei por que também um cara fica dentro da grande área com a mão para cima. Mas se você concorda ou discorda, deixa aí no comentário e até o próximo vídeo.